Então, mulheres, estou aqui para convidar vocês para um evento incrível que eu, ano passado, estava num congresso de constelação e tive o prazer de conhecer a Claudiane, que me contou toda a história dela. E a gente falando sobre, né, todo esse conteúdo sistêmico de mulheres, e ela me disse que tinha um trabalho que ela já fazia há muitos anos com mulheres, e me contou de uma vivência que ela oferecia, e eu fiquei super encantada. E aí fiz esse convite. Então, Claudiane está vindo pela primeira vez ao Rio de Janeiro, e eu quero convidar vocês para conhecerem o trabalho dela, essa vivência que a gente vai fazer, que vai acontecer aqui no Rio. E vamos aqui então conversar com a Claudiane para que ela conte um pouco sobre ela, sobre o trabalho dela, para vocês entenderem o que que vai acontecer nesse final de semana maravilhoso que a gente vai ter com ela aqui no Rio de Janeiro. Então, Claudiane, seja bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite, né? Foi realmente um grande encontro nosso, numa jornada aí de autodesenvolvimento pessoal, profissional também, né? E esse trabalho, o Acorda da Mulher, é um trabalho voltado para os traumas, para os bloqueios. Ele vai na raiz primária do trauma, ele vai na frequência, ele vai na energia. Porque no momento exato em que ocorre o trauma, nós criamos ali uma frequência. E se a gente não interromper, se a gente não recontar essa frequência, alterar essa frequência, ela segue conosco na vida adulta. E nós vamos ficar repetindo a mesma história. Se a gente pudesse olhar de cima a nossa história acontecendo, nós iríamos identificar vários pontos de repetição. Então, o Acorda Mulher, eu trabalho com uma técnica chamada Soul Rescue. É um trabalho emergencial para a alma. Esse trabalho vai no trauma primário. Então, o objetivo do trabalho é interromper a frequência do trauma. Porque, olha só, existe uma frequência na hora do trauma. Essa frequência, ela vibra. Essa vibração cria uma ressonância e nós atraímos o mais, muito mais do mesmo. Esse mais que a gente atrai, que faz a gente repetir, 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 é porque nós estamos numa frequência emolduradas, é uma moldura. Então, a Acorda Mulher, ele é para desbloquear as crenças que tem a ver com o nosso primeiro modelo de amor, que vem de pai e de mãe. Ele desbloqueia, ele faz a gente reconhecer as lealdades sistêmicas, aquilo que a gente carrega por uma lealdade à nossa mãe, ao nosso pai, ao sistema familiar. Mas ele também nos coloca numa postura, uma postura de adulta. E todo dia é dia de ser adulta. Então, quando eu falo da postura adulta, eu falo do reconhecimento do que eu preciso fazer. Porque, às vezes, a gente quer cocriar, 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 mas a gente não materializa. E no Acorda Mulher, eu falo muito que aterrar, a terra vem primeiro que o ar. Então, a gente cocria a gratidão, materializando a gratidão. Então, o Acorda Mulher, ele é muito para isso, para a força do feminino no globeta, para a gente poder se tornar cada vez mais consciente das nossas escolhas. Muito bom. E um trauma, né? Quando a gente fala de um trauma, às vezes quando a gente é criança e você escutou, não fala alto. Isso para aquela criança pode se tornar um trauma? Sim, nós temos várias feridas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ferida da rejeição, a criança, ela nem foi rejeitada de fato, mas ela se sentiu rejeitada no ventre materno, às vezes por uma complicação fisiológica. A mãe teve algum descolamento de placenta, ou a mãe teve uma indisposição no início da gestação. Essa criança, ela pode registrar a situação, a sensação que chega para ela como uma rejeição. A chegada de um irmãozinho.
pode ser sentida como uma traição, como um abandono, como uma rejeição, né? Às vezes, fica quieto, fala baixo, a criança pode ficar presa na humilhação, pode criar uma ferida da humilhação, é uma ferida da injustiça. Então, essas feridas, elas vibram numa frequência. E a gente vai ficar repetindo no nosso trabalho, arrumando chefes que nos humilham, um parceiro que nos humilha. O medo do abandono vai criar uma personalidade codependente na mulher e ela vai ficar buscando homens evitativos, porque ela precisa se alimentar daquela sensação de que eu vou ser abandonada, eu tenho que fazer muito esforço. Isso vem lá de uma infância. Às vezes a mãe nunca abandonou a criança, mas a mãe atrasou na escolinha, mas a criança registrou aquele atraso como uma ameaça. A mamãe não vem me buscar, ela vai me abandonar. Então, o Acorda Mulher é para abrir a primeira infância, olhar para as feridas da primeira infância e também para os vínculos invisíveis com a nossa ancestralidade, né? E corrigir a rota. Eu falo que a manutenção da aeronave é em pleno voo, não dá para a gente parar e corrigir a rota. A gente vai corrigir em pleno voo. Então, vou me alinhando ali. E para isso eu preciso, pelo menos, reconhecer, dar ré, naquilo que eu acho que eu conheço e não conheço, reconhecer, voltar, olhar para a história de fato, para poder eu seguir. Então, eu só sigo liberada quando eu volto e conheço uma nova e refaço a minha história. Reconheço em mim uma nova possibilidade. Enquanto isso, eu vou ficar refém de uma roda, né, de sofrimento, de perdas, de relacionamentos abusivos, inclusive de perda da saúde física. Porque essas dores no feminino vão levar para problemas de úteros, miomas, endometriose. Nunca se falou tanto em transtorno disfórico, porque as mulheres estão surtando na TPM, vão surtar na boa pausa, que a primeira coisa que eu já trabalho não é menopausa, é boa pausa. Se a gente fizer todo um trabalho de conscientização dessa anciã que vai brotar, essa anciã que vai chegar com menos esforço na vida e vai seguir aí, né, de um jeito mais leve. Então, não precisa ser sofrimento. Então, o Acorda Mulher ele pega todas essas imagens internas de construção que nos leva para uma menopausa, ou que nos causa, por exemplo, doenças sérias, como um câncer de mama, um câncer de útero, de ovário, né? Então, é um trabalho muito profundo dentro da consciência sistêmica, mas também dessa prática que eu trabalho, que é a liberação na hora do trauma, dessas frequências. É um trabalho muito profundo. Muito bom. E levando também para a questão também do prazer, né? Porque além disso tudo, tem também aquela coisa da gente não se permitir, vejo muito isso, né? Das mulheres não se. A gente também é uma construção social, né? Mas a gente também acabou perdendo a nossa relação com o prazer, né? Então, também olhando para esse outro lado, né, da sexualidade, do prazer. Exatamente. Se a gente pensar que o bebê, por exemplo, ele é um espelho das emoções da mãe, quando o bebê olha para a mãe, ele se enxerga ali, porque ele não é um ser, ele não se constituiu como sujeito. Ele não tem uma identidade, o bebê não tem. Ele sobrevive dos cuidados maternos, né? Então, ele nem sabe o que é amar. Ele ama porque ele necessita dessa mãe. Então, quando a gente pensa que nós somos um espelho, né, da nossa mãe, nós estamos enquadradas no contexto social da mãe, emocional da mãe. Se para essa mãe a sexualidade foi muito difícil, se para essa mãe a vida foi muito difícil, se para essa mãe ela precisou fazer muito esforço na vida, eu faço esse espelhamento em mim, porque por muito tempo eu fui um espelho da minha mãe, um espelho fiel da minha mãe, não é?
Então, esse espelhamento, eu falo que a gente tem que limpar o primeiro espelho. É o que a criança viu e sentiu na relação com essa mãe. Então, aí sim, eu vou me permitir ter pausas, eu vou me permitir ser vulnerável, eu vou me permitir amar, eu vou me permitir viver a vida com mais leveza. Mas, enquanto isso, esse enquadramento contextual de tudo que a minha mãe viveu na época dela, né, social, emocional, tudo que ela viveu. Eu preciso limpar o meu espelho e encontrar o meu próprio contexto, que é bom para mim. Muito É bom. isso. E aí vamos ter também a nossa cerimônia do cacau. Fala um pouquinho para a gente como que é, qual que é, né, esse movimento do cacau que é lindo, né? Então, é uma guiança, né? É um ritual mesmo, o cacau. Porque o cacau, ele tem vários benefícios. No corpo físico, ele trabalha o relaxamento, ele relaxa. A pessoa entra num estado muito mais relaxado. Você vai aumentar, né, a circulação. Então, ele te dá aquela sensação de prazer. É maravilhoso a sensação do cacau. Mas o cacau, na guiança, no ritual, ele vai além. O cacau é para trabalhar o chakra cardíaco. Ele abre o chakra cardíaco. E é incrível, porque quando abre o chakra cardíaco, a alegria vem. A criança divina aparece. E aí você dança, você celebra, você tem insights maravilhosos. Eu fiz um trabalho aqui, um retiro em Floripa, e eu fiz mulheres que correm com lobos. Eu fiz a guiança do cacau com esse tema. E foi totalmente diferente. As mulheres entraram para dentro, elas se voltaram para dentro, e muitas tiveram insights poderosíssimos, inclusive nos negócios delas, porque faltava acessar a criança criativa, a criança que não tem medo, a criança que desbrava. E muitas, no outro dia, relataram a experiência. Nossa, eu vi o que eu preciso fazer para minha empresa decolar. Foi, assim, uma coisa muito interessante. Foi uma egrégora de solução. O Cacau trouxe solução criativa, né, para muitas pessoas. Então, é um trabalho de energia, de centramento, de conexão com o chakra do coração e de transmutar esses espinhos que a gente carrega, que fica espetando, né? A gente tem tudo para ser uma pétala maravilhosa, uma flor desabrochando, mas nós nos tornamos um cacto cheio de espinhos, então o coração fica lá. Como é que chega alguém? Não chega, porque ele está lá, cheio de espinhos. Todo mundo que chega é espetado por um espinho desse. Muito bom. Então, todo esse movimento é para a gente aliviar esses espinhos, esses traumas. E o cacau, ele transmuta a informação de uma forma muito linda, bonita. Muito bom mesmo. Então, as mulheres, né, que esse evento é exclusivo para as mulheres que quiserem vir nos dias 6 e 7 de abril, pela primeira vez aqui no Rio. Claudiane vai estar aqui trazendo esse evento lindo para a gente. Eu acho que nenhuma mulher, porque na verdade todas nós mulheres temos, né? Você foi falando e eu falei, é quase como se fosse a gente fosse sair da dor, da ferida, do trauma para caminhar para o amor, né? Que esse é o movimento, da dor ao amor que a gente Exato. tanto busca nessa vida, né? Então, fica aí o convite para todas as mulheres, 6 e 7 de abril aqui no Rio. E se você quiser mais informações, tem o link aqui com todas elas. Obrigada, Claudiane, por esse Muito obrigada, momento. Dani. A gente vai fazer Gratidão. mais lives também. Se as pessoas tiverem dúvidas, podem colocar aqui também, que a gente faz live para responder, tirar as dúvidas. Mas a gente se encontra em abril. Muito obrigada aí por você ter aceitado esse convite de vir aqui para o Rio. Gratidão. Muito obrigada, gente.